preparei um cenário também para que a gente possa observar o Deep Cutting em ação. Então eu vou inverter a minha câmera e vocês que estão aí na casa de vocês vão poder acompanhar do outro lado um pouquinho dessa demonstração rápida da forma como o Deep Cutting trabalha no cabelo, só que vamos fazer isso no papel. E aqui estão os personagens. Nós vamos trabalhar direto agora. Olha lá, essa está representando a mecha de cabelo que eu estou segurando na mão. Quando eu trabalho com Deep Cutting, eu não seguro a mecha muito rasinha, porque senão eu não vou criar o que a técnica me propõe. Eu preciso que o cabelo fique pelo menos 2 a 3 dedos fora da minha mão, tá? Fora da pegada do papel. Agora o papel, mas representando aqui uma mecha de cabelo. A tesoura precisa entrar paralela aos fios. Vocês conseguem imaginar que aqui tem todos os fiozinhos desenhados para cima, certo? Muito bem penteados. E a tesoura vai lá e ela vai fazer um corte profundo, sempre paralelo aos fios. O que a gente tem que cuidar? Se eu não entrar paralelo aos fios, eu vou criar um picotado. E isso também é possível, é uma técnica de texturização que eu gosto também, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos voltar aqui o papelzinho e vamos trabalhar com o Deep de novo. Olha lá, ó. Um corte profundo. Com habilidade, tu vai começando a ganhar velocidade. Percebe que o que eu vou criando é um afinamento da forma. Eu não mudo o final do corte. Olha lá, o corte continua igual. Vou usar um papel mais novinho para que a gente não se confunda com a parte de baixo já feita. Vamos fazer de novo. Corte profundo, Deep Cutting. Olha lá, ó. Sempre paralelo aos fios. E vai treinando e vai aumentando a velocidade. E vai aumentando a velocidade. Quanto mais tu trabalhar, mais leveza. Quanto menos tu trabalhar, mais separado as seções, maior espaçamento, menos leveza. Quanto mais leveza, repete o movimento o máximo de vezes possível. E cuidado para não ocasionar este tipo de resultado. Isto é um picotado. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera lá do nosso quadro para que a gente possa enxergar também mais um conceito. Claro que vocês sabem, eu estou com a câmera invertida, então a letra lá está invertida, vamos trabalhar da melhor forma possível. O que nós temos aqui? Ó? Uma representação do quadro magnético de uma posição de corte. Nesta parte aqui que vocês estão vendo nessa projeção, se eu analisar, ele foi cortado direcionado para cima, deixando o fio de cima menor que o de baixo, criando camadas. O Deep Cutting, ele precisa ser feito na linha que o corte foi criado. Ou seja, eu crio a estrutura do corte, eu seco uma escova leve, vou buscar aonde o cabelo foi cortado e é naquela posição que eu vou trabalhar. Mais um exemplo. Nesse outro exemplo aqui, ó, em relação ao fio de cima e ao fio de baixo. O fio de baixo agora está mais curto do que o fio de cima. Então isso em relação à cabeça é uma graduação. Se eu fosse posicionar, eu vou construir o corte lá em graduação, seco, escovo, vou buscar o corte. Sempre buscar o corte. Não mude a posição, porque senão tu vai trabalhar o Deep Cutting e vai mudar um pouco, inclusive, da forma do corte. Pode mudar a graduação, se a mecha andou, se ela estacionou, pode criar um dentinho. Vá sempre buscar o movimento do gráfico do corte. Por isso o entendimento da construção, para depois decorar com consciência. Aqui eu tenho um outro exemplo. Uma projeção direcional para horizontal, né, para o lado, representando nessa parte da cabeça uma camada convexa, o de cima igual ao de baixo. Mesma coisa, se eu tivesse cortado o cabelo na construção deste jeito, ó, olha lá, cortei aqui deste jeito, igual tá lá as bolinhas, ó. Eu seco, ele vem ao seu caimento natural, depois eu volto e encontro a posição e é ali que eu faço o Deep Cutting. Se eu tivesse feito, ó, graduado, olha lá, ó, cortei o cabelo,
De cima maior que de baixo, graduei. Soltei. Ele está úmido, eu seco. Ao secar, pego uma porção pequena, encontro o corte, posiciono os meus dedos, deixo mais ou menos uns 2 a 3 centímetros para fora, lá, ó, e faço o deep cutting. Se eu tivesse feito aqui, ó, camada, certo? Plano para cima, corta, solta, seca, projeta de novo, deixa uns 3 centímetros e faz a técnica que nós demonstramos no papel. O que acontece? Vamos imaginar que essa é a forma, a posição como colocamos os nossos dedos. Então, mesmo que o corte tenha sido feito num picotado, isso já vai suavizar um pouquinho a textura. O deep cutting, se a mulher, se o homem, enfim, se o cabelo, vamos falar assim, né? Se o cabelo é escovado de vez em quando, e principalmente hoje em dia, em tempos atuais, fala baixinho aqui, se ele tem progressiva, essa técnica do deep cutting cria acabamentos tão leves e fluidos que você retira todas as marcas do corte. Então, o deep cutting bem feito, ele remove toda a marcação do corte, ele dá movimento, encaixe, leveza e possibilita a mulher ou o homem conseguir se arrumar com mais facilidade no seu dia a dia. Textura é entregar aquilo que o cabelo pede. Na verdade, quem pediu foi a cliente. Nós vamos entender, vamos perceber o que ela quer de resultado e vamos entregar através da estrutura e da textura. Mas entregue o que o cabelo pede. Se tu tens uma mulher, um homem, um cabelo que tem muita queda, afinamento, provavelmente na ponta não vai precisar muita texturização. Ele já está assim pela natureza. Muitas vezes temos cabelo desse tamanho, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e aquela ponta fica ralinha. Então eu não vou cavocar demais na textura e nem fazer muito deep cut. Textura é bom senso. Textura é sensibilidade. É o artista falando. É o decorador de interiores entregando o melhor resultado para aquele cabelo e não numa produção em série. Jamais. O que o deep cutting faz na estrutura? Suavizar aquela linha densa, marcada, mas bem construída. Ele vai criar, deixa eu até trocar de caneta para ficar mais visível. Ele vai criar como se fosse um leve arranhado, mantendo a figura do corte, a técnica escolhida. Se linha, faz isso aqui embaixo. Faz o deep cutting, olha lá a técnica de linha. Fio de cima, maior que o de baixo e encobrindo totalmente. Como é que eu vou posicionar esse cabelo para fazer deep cutting se ele está com uma base, uma marcação, ou é um cabelo muito maçudo, fica grosso tipo essa caneta assim de lado, né? Fica muito. Se a cliente gosta, ok, fechou, tá todo mundo feliz. Mas se tu queres dar um acabamento um pouquinho mais chanfrado, mais encaixado, faz o deep cutting na linha, lá no seu caimento natural. Seção por seção vai buscar a mecha. E aí, só vou abrir um pouquinho para poder desenhar aqui. Ó. Ele vai criar uma leve suavidade, mas na posição do corte. Olha que bacana com o quadro, como a gente pode brincar, utilizar ele para aprender, para trocar informações com vocês. Camada e o exemplo do deep cutting. Graduação e o exemplo do deep cutting. Camada convexa, de cima igual de baixo, e o exemplo do deep cutting. E até na linha deu para mostrar tudo isso. Então o que acontece? Se eu definir que eu teria graduação, eu vou buscar essa graduação para realizar a texturização em deep cutting. Paulo, mas tu mostrou lá em cima. E se ela fosse mais para baixo, como se fosse um Chanel, uma nuca batida? Mesmo raciocínio. Fio de cima, fio de baixo. Se eu tenho uma nuca mais curta, eu preciso da mesma forma, ó, ir buscar e respeitar o formato do corte. O que acontece muitas vezes com texturização é que as pessoas batem tanta tesoura de dentes, principalmente, e rasgam tanto o cabelo que mudam a figura, a estrutura do corte. Vou dar um exemplo aqui neste caso. Se eu trabalhar com inteligência, conhecimento, com a técnica, eu vou suavizar o cabelo e vou manter, quando ele vem para o seu caimento natural, uma graduação. Fio de cima, maior que fio de baixo, criando esse tipo de expansão. Quando eu afundo demais a textura, sem perceber o que eu estou fazendo, eu posso avançar e olha lá o que acontece.
muitas vezes eu posso criar quase um comportamento de, se eu marcar os comprimentos internos, ó, vou marcar com o dedo assim. Agora eu vou conectá-los, ó. Vocês percebem que internamente eu criei uma camada igual. Muitas vezes eu posso criar até uma camada que cresce. Primeiramente, não vou dizer que isso é impossível de fazer. Que numa das primeiras vezes, ou a primeira vez que ela me viu cortar um cabelo, eu construí uma camada e dentro da camada texturizei em graduação para que houvesse um empilhamento e uma altura em uma certa parte da cabeça. Bom, isso é consciente, isso é um desejo meu para aquele design de corte. O que eu não gosto é que as coisas aconteçam, por exemplo, aí tu olha, spray, ó, spray Salvador, cera salvadora, show, ring light, e ela vai para casa. E aí? A verdade está em casa. A verdade está quando a tua cliente chega em casa, lava, seca, sozinha. Então nós precisamos ter a certeza que a nossa estrutura está muito bem construída, principalmente quando a gente vai fazer pranchas ou escovas mais lisas. Tá? Se uma mulher, cliente minha, ela usa o cabelo amassado, mas vez ou outra, ou com certa frequência, ela escova, eu, Paulo, no dia do corte, peço a gentileza e falo que preciso escovar para dar o acabamento e fazer deep cut. Porque isso garante para mim a tranquilidade de quando ela vai para sua casa, consiga no polimento da escova ter uma forma suave, o encaixe entre as partes, curvaturas do crânio, densidade, e também fique bonito quando ela usar ele de outra forma. Mas se ela escova, eu prefiro no dia do corte finalizar a escovação com ele, finalizar o corte com uma escovação, para que eu consiga perceber aonde o cabelo está me pedindo textura. Ou seja, eu corto, eu crio essa linha aqui mais marcada. Eu seco e eu personalizo ele e deixo ele pronto. Se aquela minha cliente naquele dia ela quer realmente usar ele cacheado ou amassado, mas eu sabendo que ela com muita frequência escova, faço a escova, finalizo, volto ao lavatório, volto para a cadeira, procedimento padrão de cacho, difusor, cabelo pingando, sessão por sessão, produto, fitagem, com calma, conversando com o cacho, difusor, pronto, todo mundo feliz. Por isso que cortar cabelo, eu não sei como a gente consegue fazer tão rápido, assim, marcar a agenda como se fosse consulta médica de 5 em 5 minutos. Nós reclamamos quando somos atendidos assim, de 5 em 5 minutos, onde alguém chega e olha para ti assim, o sintoma é isso, faz esse exame, nem encosta, nem conversa contigo, não te atende. Então o corte de cabelo, como você sabe a minha opinião, ele é uma roupa, ele veste a parte principal de uma pessoa, que é o rosto, aquela que lhe dá identidade. E nós temos que entregar uma roupa bem alinhada ao corpo do dono daquele cabelo, né? Para que ele se sinta bem confiante, ela se sinta bem confiante no dia a dia.